como o senhor definiria o racismo estrutural de forma simples? Então, eu acho que a principal premissa do que nós conhecemos como racismo estrutural, e aí tem um livro muito bom que eu usava na disciplina de gênero, que é o livro do Silvio Almeida, que foi ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, e que é considerado um dos maiores pensadores brasileiros sobre a questão do racismo. E ele disse isso, que a principal característica daquilo que a gente considera como racismo estrutural é o fato de nós naturalizarmos, normalizarmos as atitudes racistas como sendo comuns da nossa sociedade. Inclusive, eu gosto muito de, o termo não é brincar, mas eu gosto muito de mencionar que bala perdida no Brasil ela é teleguiada pela cor da pele. O Estado brasileiro, a partir dos seus aparatos de poder, como a polícia, ela mata muito mais pessoas pretas e pardas do que mata pessoas de pele branca. A forma como a mídia retrata pessoas de pele preta e pessoas de pele clara, branca, é muito diferente, porque nós naturalizamos isso. É isso que é o cerne do racismo estrutural, nós naturalizamos. Inclusive, sem perceber, é tão natural para a gente o racismo que a gente não percebe. Que às vezes a gente está no meio da rua, quando a gente vê uma pessoa preta vindo na nossa direção, a gente se assusta, a gente se amedronta, a gente esconde alguma coisa que a gente tem. E às vezes o bandido é o branco que vem atrás dele. Mas a gente naturalizou que a pele preta é a pele que assusta. Sabe, o fato da pessoa ter a pele preta, infelizmente, nessa naturalização, que é o cerne do racismo estrutural, faz com que o acesso, de uma forma geral, a uma vida melhor seja dificultado para essas pessoas, de forma geral. Os determinantes sociais, o próprio Estado brasileiro reconhece, na Política Nacional de Saúde Integral de Pessoas Pretas, que o racismo, que a cor da pele é em si um determinante social da saúde, ou seja, determina como as pessoas vivem, adoecem, se cuidam e morrem. Por quê? Porque, exatamente, pessoas pretas e pardas têm menos acesso a moradia digna, têm mais acesso a moradias insalubres, têm menos acesso a esgoto e água tratada, têm menos acesso à educação formal, têm menos acesso a bons empregos, a gente tem menos acolhimento para as pessoas pretas e pardas no serviço de saúde, a gente tem desvalorização da dor das pessoas pretas e pardas, e não é cabeça de Rafael falando isso, a gente tem inúmeros artigos, estudos que mostram que consultas médicas para pessoas pretas e pardas têm menor tempo de duração do que para pessoas brancas, que utiliza-se menos anestésico para procedimentos em pessoas pretas e pardas do que para pessoas brancas. Uma ética profissional deve ser aplicada diante de situações de preconceito ou discriminação, Rafael. Antigamente se falava muito do termo de igualdade racial, hoje em dia a gente trata de um conceito de equidade racial, no sentido de que foram tantas gerações em que a população negra não tinha acesso a serviços de saúde, serviços educacionais, serviços públicos, de uma forma geral, que não dá hoje só para tratar o branco e o negro de forma igual. Porque o branco está aqui e o negro está aqui. Então, se eu trato de forma igual, o branco vai continuar aqui e o negro vai continuar aqui. Então, eu tenho que tratar de forma equânime. Então, eu tenho que dar mais oportunidades para a população negra. Por isso, a questão da política de cotas raciais. Por isso que isso é tão importante. Por isso que isso é reparação histórica. O senhor acredita que o silêncio dentro do preconceito também contribui para manter esse racismo estrutural? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O silêncio é sempre aliado do agressor, em todas as situações. Então, quando eu me silencio diante de uma situação de preconceito, seja racial, seja étnico, seja por orientação sexual, identidade de gênero, se eu silencio, eu estou do lado do opressor. Porque o oprimido ele já não tem o mesmo poder de voz que o opressor tem. Então, para ele ter força, precisa muitas vozes se aliarem. Quando essas vozes se silenciam, o opressor continua sempre maior. Então, se eu me silencio diante de qualquer realidade racista, eu estou sendo racista. Porque eu estou me aliando com aquele que é racista, e não contra aquele que está lutando contra o racismo. Então, sim, se eu silencio, eu sou racista. O senhor acha que houve avanços em combate ao racismo nos últimos anos? O que ainda precisa melhorar? Que houve avanços inúmeros, isso é inegável. Porque essas discussões a gente não tinha há 2 décadas atrás, acho que 3 décadas atrás. Essas discussões de cotas sociais, vocês meio que já nasceram nessa realidade, mas não era uma realidade, por exemplo, de quando eu estava no ensino médio, por exemplo. E eu não sou esses velhos que vocês tinham. Então, que avançou muito. Mas a história, muitas vezes, ela é cíclica. E aí, às vezes, a gente avança e acha que a gente já está em peixe esplêndido, e não está. Aí, do nada, a gente tem uma virada conservadora na sociedade, e aí a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a emergência de grupos ultranacionalistas, grupos neofascistas, neonazistas. A gente tem grupos supremacistas brancos hoje aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil. A gente, às vezes, quer tratar isso como uma coisa externa, mas não. No Brasil, nesses últimos 10 anos, a gente teve uma emergência gigantesca de grupos neonazistas e supremacistas. A gente teve parlamentar federal na Câmara dos Deputados fazendo o sinal do Altmaier, que é o sinal de supremacia branca, no Congresso Nacional. E isso foi normalizado e naturalizado. Que a gente avançou. Mas a gente avançou ainda muito na superfície. Porque quando a gente trata, por exemplo, de cotas, as cotas são muito importantes, mas ela trata ainda muito a superfície. A gente precisa tratar a fundo. A população negra brasileira, grande maioria descendente de pessoas escravizadas africanas, com essas pessoas, que volto a dizer, há 4 gerações atrás, então faz milênios,
as 4 gerações. Nossos bisavós viram pessoas que eram escravizadas e que no dia seguinte à abolição dos escravos saíram da posição de escravizado para a posição de mendigos, porque não tinham nem local para morar, nem onde trabalhar, diferente de outros países em que essas pessoas foram indenizadas. Em muitos países, quando a abolição da escravatura aconteceu, os negros foram indenizados com terras, com recursos para poder. No Brasil não, eles foram só expulsos das fazendas e seguiram. Então a gente precisa atacar muito, a gente precisa entrar no problema de forma real e sair só da superfície. Na superfície a gente avançou, na profundidade da temática a gente ainda está distante de evoluir. Sim, inclusive eu sou um exemplo da questão das cotas, né? Que eu ingressei aqui na faculdade por meio das cotas sociais, preto, pardo e indígena. Eu acho bem importante a questão das cotas, porque a gente vê que a maior população universitária são pessoas brancas. E muitas das vezes, universitários, pardos, pretos, não entram na universidade por questões que as pessoas precisam se manter, trabalhar. Até mesmo nós que estamos aqui, algumas pessoas precisam trabalhar. A gente sabe que aqui é integral e que a rotina em si já é puxada e que a gente não tem tempo, digamos assim, para trabalhar. E algumas pessoas abrem mão da faculdade para poder se sustentar. Então, é algo que é difícil, é complicado, é complexo e que muitas pessoas não entendem. Né? Acham que alguns comentários como, vocês só estudam. É um privilégio? Com certeza. Mas que não deixa de ser desgastante, de ser preocupante, principalmente quando a gente também precisa ajudar em condições financeiras dentro de casa. Que a gente vê que o salário mínimo hoje em dia é muito pouco, com as necessidades que, básicas, não é o suficiente. O alimento, por exemplo, cada dia mais ficando mais caro. Até pessoas que recebem 3 salários, digamos assim, 4 salários, ainda acham caro. E olha que dá para você ter ali o básico. Então, pessoas que sobrevivem apenas de um salário mínimo, de um Bolsa Família, deputados, pessoas televisivas ainda informam que o Bolsa Família é sobre vagabundo, Bolsa Família, as pessoas ficam mais preguiçosas, porque tem o Bolsa Família ali todo mês, como se o Bolsa Família desse para literalmente isso, para sobreviver ao mês, porque viver não dá. Né? A gente sabe que nem com o salário mínimo, R$1.600 dá para o básico, aluguel é caro, alimentação é caro, então transporte, que nem a questão da escala 6x1, né? As pessoas acham que o Brasil vai quebrar porque o trabalhador vai ter um dia a mais de descanso, que seria o mínimo, né? Enquanto senadores, governadores, deputados trabalham 4 dias na semana ou menos, tem 1 milhão de folgas e auxílios, ganha mais de 40 mil reais por mês e ainda reclamam, né? Então, é muito discrepante esse tipo de pensamento, que muitas vezes pessoas trabalhadoras concordam. E eu fico assim, meu Deus, como pode? Se você é da classe trabalhadora, você precisa desse dinheiro para sobreviver. Você não quer um dia a mais um dia a mais de descanso, porque um dia de descanso é ali, principalmente para quem tem família, problemas de adultos, resolver coisas, um dia de folga não é nada. Então, um dia de folga seria para descanso, mas no caso não é, porque precisa arrumar casa, fazer almoço, problemas que precisam resolver banco e etc. Tirar um tempinho para nossa família. Então, é o básico, que infelizmente no Brasil a gente não tem. E estamos lutando para ter um pouco de dignidade. Eu corro um risco muito grande agora de errar na citação. Tanto na literalidade, não lembrar da citação letra por letra, como também errar no autor ou na autora da citação. Mas eu já peço desculpas a quem estiver assistindo, se eu errar o autor ou a autora e a literalidade, mas o contexto é importante a partir do final dessa sua fala. Eu acho que é Simone de Beauvoir, mas não tenho essa certeza. E ela ou o autor ou a autora real da frase, ela disse que o opressor não seria tão bem sucedido se não tivesse aliado entre os oprimidos. Então a gente vai ter muita gente trabalhadora, assalariada, que não vai defender o fim da escala 6x1, porque ele assimilou, naturalizou o discurso de que ele tem que trabalhar mais para o patrão ter uma vida melhor. Você tem alguma experiência, alguma situação que você vivenciou, tanto no meio profissional, ou de preconceito, ou de desigualdade racial? As pessoas acham assustador eu e minha esposa sermos irmãos de vida de uma família de pessoas negras que moram nas Malvinas. Mas no serviço de saúde acontece também muito, de formas muito mais veladas, e já teve situações nessa faculdade, que provocou sofrimento nas alunas negras que estavam na sala de aula, de professor dizer que não, mulher, aí vem a pseudociência elevando racismo, e aí o Silvio Almeida também fala disso, racismo científico. Esse livro do Silvio Almeida eu acho que deveria ser leitura obrigatória, não do livro, eu acho que é só racismo estrutural. Eu tenho ele em PDF, assim, vale muito a pena a leitura. Mas ele fala do racismo científico. E aí, em sala de aula, teve uma professora que foi dizer que mulheres pretas resistem e suportam mais a dor do que mulheres brancas, por isso que não precisam de tanta analgesia no parto. E isso é racismo, não tem nenhuma comprovação científica de uma aberração dessas. Eu já ouvi falar em situações do tipo, pessoas pretas, em situações científicas, pessoas pretas são mais resistentes do que pessoas brancas. E acho que é assim, e não é humano do mesmo jeito. Nosso dia a dia. E qual mensagem o senhor deixaria para os futuros profissionais da área da saúde sobre a ética, o respeito e o combate ao racismo?
Eu acho que a mensagem mais importante, ela deve ser no sentido de que a gente, primeiro, a gente não pode dizer que não é racista. Da mesma forma que eu não posso dizer que eu não sou capacitista, da mesma forma que eu não posso dizer que eu não sou LGBTfóbico. Porque como nós estamos numa sociedade que é estruturalmente racista, capacitista, LGBTfóbica, etarista, então se ela é estruturalmente, de alguma forma eu também sou. Mas reconhecer-se como capacitista, racista, LGBTfóbico, etarista, é o primeiro passo para eu, sabendo que eu sou isso, eu, no meu dia a dia, eu me policiar. No meu dia a dia, eu policiar as piadas que eu solto. No meu dia a dia, eu me policiar nas frases que eu uso.